aonde está a nossa esperança, né, Lourenço? O que a gente faz? Eu vou dividir com vocês só inquietudes e possibilidades de esperança, porque eu não paro de pensar nisso, porque eu acho que a gente está num nó. Deu ruim, né? Mas está tudo bem, porque está com todo mundo assim. O que me dá aflição é que a gente fica agindo como se fosse só com a gente. E a gente está se sentindo sozinho, a gente está se sentindo partido, e a gente acha que é só problema nosso. E a gente precisa falar disso coletivamente, né? Dessa agonia contemporânea. Bom, eu tenho que ser rápida, porque meia hora é muito pouco. Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, assim, sempre me indignei, não só com as injustiças desse mundo, mas sempre me indignei com a gente viver tão longe das nossas maiores potências, né? Chay fez uma pergunta aqui maravilhosa. Ela falou assim: o que está faltando? Se a gente sabe, se a gente tem os ingredientes, se a gente tem todos os saberes, se a gente tem as tecnologias, o que está faltando, né? E eu acho que a gente levou esse nó, né, dessa nossa lógica de ganha, 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 a ganância, né? O ganha-pão é o grande fiel da balança, o senhor da nossa vida é o ganhar dinheiro. A gente vive numa sociedade pautada pelo que rende, pautada pelo lucro. A gente fez disso uma máxima. E o que eu acho curioso é que, se isso é a máxima, se ganhar dinheiro é o grande ideal, e é isso que a gente quer, como é que tem milionário infeliz? Né? Se a gente chega na máxima, que é o ganhar dinheiro, a gente se ganha, 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 e a gente não conseguiu mais parar, perder. Isso que eu acho muito triste, como a gente não consegue. Não é perder ninguém quer, a gente não consegue deixar de ganhar. Vou contar uma historinha, eu sempre acho que as histórias contam muito mais do que os discursos. Eu sou péssima no discurso, eu sou melhor na história. O meu filho pequeno, meu filho Pedro, a gente gosta muito de futebol, a gente gosta de ir ao estádio. Pedro, pequenininho, nós somos palmeirenses, desculpa, Ciana. A gente sempre ia ao estádio, e o Pedro pequenininho, tinha uma hora que o craque, que a gente gritava o nome na arquibancada, ia sair do time porque ia para a Europa jogar lá. E o Pedro ficou indignado, adorava, e perguntou: mas por que ele vai embora, mamãe? Eu falei: porque ele vai ganhar muito mais lá, filho. Aí vem a pergunta de $1 milhão. Criança ensina a gente, né? Ele falou: mas ele ganhava mal aqui? Falava: não, eu já ganhava até para os netos dele. E essa história, para mim, ela é muito emblemática, porque me deu um frio na espinha de eu ter que ensinar para uma criança de 6 anos essa lógica ilógica, dessa felicidade que ele estava vivendo. Por que ele não podia deixar de ganhar, né? E eu acho muito curioso, né? A gente tem aquele amigo que a gente fala: nossa, como ele está bem, agora ele está com um carro importado, a casa no condomínio, o cara está bem. Você vai olhar lá, o cara não está bem, né? Ele está tomando um tarja preta. E eu fico muito isso é um negócio que eu acho muito curioso, né? E eu acho que que isso sempre me incomodou, sempre fui muito inquieta com a vida que a gente inventou viver. Fico sempre imaginando quantos projetos estão na gaveta que nos salvaria do que a gente está vivendo hoje e que foram preteridos a outros projetos que eram mais lucrativos. Que riqueza que a gente quer? Quais são as riquezas reais, né? E aí veio a vida digital. Quando veio a vida digital, aí foi uma enxurrada, uma velocidade, a nossa vida foi catalisada. Eu não sei vocês, mas eu me sinto um aparelho 110 ligado no 220, sem poder queimar. Quer dizer, queimando, porque, aliás, o nome disso é burnout. E já é o primeiro caso de afastamento do trabalho, né? O Brasil tem um uso deliberado do celular. A gente tem uns recordes. O Brasil hoje é o primeiro país em doença de ansiedade. E está cada vez mais provado que está usado esse uso descontrolado. É uma ferramenta incrível, mas eu volto a me perguntar o que está faltando, por que a gente não consegue uma ferramenta dessa, né? A gente inventou a ferramenta
O homem inventou a ferramenta mais sensacional de comunicação, o mundo plugado em rede. E parece que a gente nunca se comunicou tão mal. Parece que a gente não está se entendendo, parece que a gente está vivendo uma torre de Babel. E eu sinto que a única saída para isso é se a gente voltar para esse terreno. Vou contar uma historinha, outra história. As histórias são melhores, sempre. Né? Eu estava no aeroporto, eu já contei essa história várias vezes, mas essa história é muito emblemática para mim. Eu estava no aeroporto, eu tinha saído num voo diferente do meu marido. A gente veio do mesmo lugar em voos diferentes, eu estava esperando, eu precisava falar com ele para a gente se encontrar, não podia perder, enfim. Eu precisava falar com ele, meu telefone descarregou, morreu, esqueci o carregador na mala, fiquei desesperada, como é que eu vou fazer? Eu falei, vou ter que pedir o telefone emprestado para uma pessoa para conseguir falar com o Luiz. Vi um rapaz sentado numa mesa, ele não estava no celular, eu prestei bastante atenção, ele estava com o celular em cima da mesa, que eu não queria interromper nada. E aí eu cheguei para ele e falei assim, oi, posso te pedir um favor? Ele falou, não. Eu falei, posso te pedir um favor? Não, foi assim mesmo. Eu vivi isso. Se você está num daqueles dias corridos, né, que a gente anda agora nessa letargia acelerada, sei lá como é o nome disso, eu teria ido embora e falado, nossa, obrigada, e ir embora. Mas eu ando, gente, num exercício que até botei um nome para ele. Chama Divertida Captura e Despertar de Letárgicos. E eu vou falar, é divertido. Porque a gente tem que acordar o irmão. E eu vou dizer uma coisa, aconselho, porque há alegria nisso. E se há alguma coisa que a gente precisa falar é de alegria. Dentro desse caos, como é que a gente vai viver com alegria? E uma das alegrias que eu sinto é acordar os letárgicos. Então, quando a conversa virou isso, posso te pedir um favor? Não. Aí eu, mas você nem sabe o que eu vou te pedir. Aí ele falou, o que você quer? Aí eu contei para ele o que tinha acontecido, que eu precisava falar com meu marido e tal. E aí ele falou assim, qual o celular do seu marido? Ele discou e me deu o telefone. E eu fiquei com o telefone na orelha, vendo o rosto daquele rapaz sentado ali. O Luiz, meu marido, não atendia, porque eu acho que ele viu um número diferente e tal. E ele foi vendo a minha agonia. Ele pode até ter me reconhecido como atriz, não interessa. O que aconteceu é que eu vi acontecer uma transformação na cara desse moço, que eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu vi parecia um efeito especial, assim, de filme de ficção científica. Eu vi o olho dele saltar. Eu vi a cara dele sair de dentro da própria cara, assim, um brilho, veio uma pessoa. Eu vi esse rapaz sair da letargia. Eu vi esse moço sair do modo Android. Eu batizei esse moço de o homem online offline. Porque isso aconteceu já faz tempo e ele me comprovou uma coisa que eu já estava sentindo, que na questão de estar no celular ou não, mesmo fora do celular, nós já estamos entelados. Nós já fomos reformatados. Nós já estamos reformatados pelo uso do digital, e eu acho que a gente está presenciando, testemunhando uma grande transformação do comportamento humano, desse bicho humano mesmo. E aí eu comecei a pensar, né? Por que ele me falou não? Porque ele podia ter mentido, né? Por que ele não mentiu? Por que ele não falou, não posso agora, estou esperando o telefonema, meu voo vai sair? Né? Se eu tivesse abandonado aquele moço naquele lugar, ido embora, eu tinha ido embora no apocalipse, né? Nesse mundo que ainda já existe uma pessoa que você fala, posso te pedir um favor? Ela fala não. Mas aconteceu uma coisa muito curiosa. Quando eu voltei de mão dada com o Luiz, eu precisei ligar ainda para pegar o telefone de outra pessoa, porque eu nem consegui, para conseguir falar com ele. Quando eu finalmente encontrei o meu marido, que eu voltei com ele, o cara ainda estava lá sentado. E ele, quando viu eu passar, ele falou, conseguiu, um cara legal.
Ou seja, essa história é tão emblemática para mim, me faz pensar que se não fosse a minha interferência, esse cara era o Cavaleiro do Apocalipse. Esse cara era o último dos homens que você fala, posso te pedir um favor? Ele fala, não, já. Mas não, coitado. Eu falei, por que ele falou não? Ou é coragem, ou é descuido. Aí eu vi por que ele falou não, coitado. Ele passa os dias assim, ó. Esse site oferece cookies. Aceitar? Sim, não. Deseja compartilhar sua localização? Sim, não. Posso te pedir um favor? Não. Ele está dual. Ele está binário. Ele está assim, ele funciona assim. Nós já estamos reformatados por esse negócio. Mas ainda há a possibilidade dessa interferência. Você nem sabe o que eu vou te pedir, né? E que faz um milagre. E mais do que um milagre, cria uma alegria. E eu acho que a gente precisa urgentemente falar de felicidade. Porque a gente sai, às vezes, quando a gente vai ouvindo, né, os cientistas, que a gente tanto respeita, os dados, a gente vai ficando, às vezes, numa desesperança muito grande do que a gente deixou acontecer com o planeta Terra. Mas o que eu sinto é que a gente precisa entender que colocar a mão na massa dos dias, estar atento, mais do que é legal, é preciso, não é pelo outro, não é pelo cara que eu fiz isso, é por mim. Eu estava no aeroporto, estou pegando um negócio na bolsa lá, aí eu falo, você pode ver um café e um pão de queijo para mim, por favor? Aí eu, para, Denise, reinaugure-se. Você é uma mulher ou uma rata? Você para e fala assim, desculpa, vou começar de novo. Bom dia, tudo bem? Como é teu nome? Carol, será que você pode fazer um café e um pão de queijo para mim, por favor? A Carol abre um sorriso. Eu, outro, melhoro, 5 minutos do dia da Carol, e ela melhora muito do meu, porque ela me dá uma carimbada de que eu posso fazer uma coisa que é uma das alegrias do bicho humano, que é conseguir se transformar. Conseguir fazer de novo, conseguir ser massa de si mesmo, conseguir criar esse outro, né, a partir de si. No outro dia eu dividi os humanos em 3 tipos, bem grosseiramente. É grosseiro, tá? Mas a gente podia dividir os seres humanos em 3 tipos. Um é aquele que vai entrar no elevador, ver uma pessoa entrando no portão do prédio, segura a porta do elevador, espera o vizinho e sobe com o vizinho. Vizinho fofo. Outro vai entrar no elevador, vê uma pessoa entrando no portão do prédio, finge que não viu, entra rapidinho, aperta lá a flechinha para a porta fechar logo, para não ter que ficar conversando com o vizinho. Quem nunca, né? Mas tem o tipo 3. O tipo 3 é aquele que vai entrar no elevador, vê a pessoa entrando no portão do prédio, vê que a pessoa viu que ele viu, e mesmo assim entra no elevador e aperta a flechinha para fechar rapidinho. Esse tipo 3, ele sempre existiu, né? Os canalhas sempre tiveram por aí. Mas o que eu sinto é que ele está aumentando. Ele está aumentando em nome da velocidade, em nome do que eu falei. Contei essa história no outro dia para um amigo meu. Ele falou assim, ai, Denise, eu nem conheci o cara. O que você quer? Que eu mande flores para ele depois? Eu nem... Para, a vida está uma loucura. Esse WhatsApp, eu estava trabalhando. E eu falei para ele uma coisa que é assim, tudo bem, está tudo certo. Só que você não é tão canalha assim. Essa que é a grande questão. Não é por ele, não é pelo cara, é por você. E esse exercício de presença no mundo, eu sinto que talvez seja uma possível salvação. Para a gente começar. Porque eu sinto que não, há um grande problema de comunicação atrás das nossas telas. Os corajosos tecladores que falam... Porque há uma coisa, nós sobrevivemos por estarmos em grupo. Né, tem a história do Homo sapiens ter sobrevivido por ser um ser relacional, por existir em grupo, por saber existir em grupo. E a gente está se eximindo disso, saindo da nossa natureza. Aí, no outro dia, um amigo meu falou assim, falei um negócio desse, ando tagarelando por aí, o moço virou para mim e falou assim, veio aqui na beira do palco e falou assim, não, Denise, você já pensou que isso pode ser a nossa evolução? Porque a vida digital está livrando
a gente de uma coisa que sempre nos doeu, que é conviver. Fui para casa carregando aquela bigorna, assim. Mas fiquei pensando naquilo. Aí, conversando com um amigo meu, antropólogo, ele falou assim, mas aí vem o buraco no peito, né? Falei, que buraco no peito? É porque a gente está fugindo da nossa natureza. E ao fugir da nossa natureza de bicho humano, a gente vai cavando um buraco no peito, porque a gente precisa do outro para a gente saber quem a gente é, né? Se você nasce e você é colocado na floresta, você vira lá, Mowgli, o menino lobo, acha que é lobo, né? O Tarzan, que acha que é macaco. Mas se você, o que faz você acreditar que você é você? Né? Como é que você chama? Alex, né? É o que o Alex me dá que me diz que eu sou Denise, né? Se eu estou aqui falando com o Alex, aí o Alex dá aquela recostada assim na poltrona, eu já acelero a minha fala, que eu acho que ele está ficando entediado, né? Se ele faz assim, eu fico empombada, fico animada com a minha fala. Ele vai me dizendo, no 1 a 1, quem eu sou. Eu sou Denise Alex, Denise Christian, né? Denise Dante. Eu existo aqui no meio, entre Denise e Dante. É essa que eu sou. Se eu só falo para muita gente, como a gente vem fazendo, megafones na mão, né? A gente não tem essa reverberação que vai dizendo quem você é. E eu acho que a gente vive um negócio, não sei, eu tenho uma viagem, que a gente vive um negócio muito maluco. Qual é a única salvação da gente nessa torre de Babel? Achar nossas agulhas no palheiro dessa rede maravilhosa, que é, vamos combinar, maravilhoso, né, gente? Que coisa fascinante. Está afim de ficar sem celular? Eu não. É maravilhoso. Mas como diz o Caetano na música lá no Anjos Tortos, é maravilhoso, né? Que ele fala mesmo que ele usa até a própria letra para falar. Então mas há poetas como jamais, como nenhum poeta um dia sonhou, como não havia tempos atrás. Então eu vou, porque não eu vou, porque não eu vou. Eu vou. Mas para achar minha agulha no palheiro, eu preciso nadar aí, né? Achar pérolas no meio desse lixo, eu vou me sujar. Como a única alternativa que tem para a gente, a escolha, a gente ter a consciência e a gente escolher para a gente não ver todos os vídeos que nos são oferecidos, porque o algoritmo é danado e dá vontade de ver. Mas quem é que manda em quem nesse negócio? Quem é que manda em quem? Vou perguntar. Tem até a ver com o filme de vocês, né? Quem que manda em quem? Né? Como é que eu posso usar mais do que ser usado? Eu penso muito sobre isso. Tem que fazer uns exercícios. Às vezes, exercício que nem abdominal que você faz, no início dói, no início é ruim. Passa do cabo da boa esperança e tem uma alegria danada, que é você justamente conseguir atingir esse lugar onde você é senhor. Mas para você ser senhor, você precisa saber, eu quero esse, eu quero esse, eu quero isso. E para que isso, o que precisa? Para fazer isso. Eu quero escolher ver esse vídeo aqui, não esse que vocês estão me oferecendo, é esse aqui que eu quero ver. Autoconhecimento. E o autoconhecimento só se dá pelo outro. E a própria rede nos tira o outro. Então, isso vira uma coisa que se retroalimenta, onde eu acho que, além da comunicação, a gente está vivendo uma grande crise de identidade, de não saber mais quem a gente é.